Epístola Universal do Apóstolo João, capítulo 3. Vamos ler com a ajuda de Deus, na guia do Espírito Santo. Esse meu sobrinho, irmão, e a irmãzinha dele receberam a promessa com 3 anos. Falavam língua. Está até hoje com ela. Acharam no fim da Bíblia, quase em Apocalipse, depois tem Judas. Acharam? Vede, com grande caridade nos tem concedido o Pai que fossemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque o não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca, e qualquer que peca não ouviu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer a obra do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus, porque essa é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. Ou por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisto, que Ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado descerrar as entranhas, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisso conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior a Deus do que os nossos corações, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. O seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que Ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Amém. O Senhor confirmou, irmão, pela oração que deu para o céu, somos filhos de Deus. O que é ser filho de Deus? É isto aqui. É o que lemos, é o que ouvimos. É um espelho essa palavra.
que refletes na nossa consciência, no nosso entendimento, como diz aqui, na nossa compreensão, reflete as nossas obras. E as nossas obras refletem o que somos diante de Deus. É um espelho para nós nos enxergarmos. Se guardamos a palavra, somos filhos de Deus. Se não guardamos, não somos filhos de Deus. O mundo, e tem pessoas que estão ouvindo essa palavra aqui dentro, fora, que diz e se ficam tristes também, e se manifestam contra o crente, contra aquele que guarda a palavra e que teme a Deus também. E acham ruim que nós dizemos que aquele que não faz a vontade de Deus não é filho de Deus. Que só nós somos filhos de Deus. É filho de Deus aquele que foi perdoado no sangue do concerto eterno, que faz um concerto com Deus. Teve tempos na graça e teve tempo sem graça. Aquele que debaixo da lei pecou, faleceu, será julgado segundo a lei. Aquele que viveu sem graça será julgado os seus conhecimentos, o que chegou até eles de compreensão dos mandamentos e da, sim, obrigação dos seres humanos de praticar o amor. Que o amor completa todos os sentimentos, que todas as obras, todos os pensamentos, toda a construção que o homem fizer, material e espiritual, ou até físico também, é com amor, tem perfeição, tem santificação, tem compensação de Deus também. Que é aquele que faz o amor, pratica o amor, e não é só fazer caridade, é amar de alma, de coração. Não é dar para receber, é dar aos homens, dar ao pecador, a graça de Deus, o amor, o afeto, até o dinheiro, e receber de Deus a recompensa. E o mundo nos chama de orgulhoso, de convencido, porque nós somos filhos de Deus. Houve em tempos na terra que não tinha a graça de Deus. E sabemos o testemunho de homens e de mulheres que se enquadravam nessa palavra. Não tinha graça. Será que as suas obras nos salvaram? Porque não tinha denominação? Porque não tinha um povo que se congregava? A salvação é individual. O filho não salva o pai não salva o filho. Quem salva é nosso Senhor Jesus Cristo. E teve pessoas que fez um concerto com Deus e foram adotadas por Deus, pela fé, pela consagração, pela guia do Espírito Santo. Irmãos, como eu vou saber que tenho Espírito Santo? Como eu vou determinar que eles foram santos? Tiveram obras, tiveram história, tiveram testemunho, fizeram obras que só quem tem o Espírito Santo pode fazer. Tem santificação, alcance espiritual, mental, material e até físico, e arrebatamento, revelações, e santificação e purificação, e obras que só quem tem o Espírito Santo pode fazer. O Espírito Santo é o maior sinal. Quem tem o Espírito Santo consegue obras monumental, gloriosa, magnífica, acima da média da educação, da sabedoria, do conhecimento e do medo da prisão, do medo da condenação. É o Espírito Santo que faz o homem praticar coisas que quem não tem o Espírito Santo não pratica.
Você quer saber se você tem o Espírito Santo? Você tem vencido a carne, tem vencido o mundo, tem vencido a si mesmo? Dá glória a Deus, você tem o Espírito Santo. O povo de Deus precisa ser mais santo do que as pessoas do mundo. Aquele que tem a graça de Deus precisa mostrar as virtudes do Espírito Santo. E não é levanta e anda. Não é expulsar o demônio dos outros. É expulsar o demônio de nós mesmos. Fazer obras de santificação e de purificação. E aqui diz, e nós o conhecemos que Ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Como é que eu sei que eu estou vivo? Como é que eu não soube da ressurreição da criança e meus filhos também? Porque viveu, respirou, participou, tem vida, sofre, goza, se alegra, gera filhos, cria alguma coisa, está vivo. Ele sabe que está vivo e mostra que está vivo. E assim a nossa alma está viva. Se tem Jesus Cristo, tem um ser vivo aqui dentro de nós, que vive, que se manifesta, tristeza, angústia, aflição, às vezes chora, às vezes gargalha, às vezes clama, às vezes se cala, e às vezes faz festa no nosso coração. E hoje, alguma alma que morreu vai ressuscitar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, na fé, na esperança, na caridade. Faça um concerto com o Filho de Deus. Nós não fizemos um concerto com a congregação cristã no Brasil, não. Nós fizemos um concerto com Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele está nesta graça, Ele está nesta denominação, congregação cristã no Brasil. Glória a Deus, mas está no teu coração. E está em muitos também que não está no nosso meio, mas tem o Espírito Santo, pelas obras, pelo caráter, pela dignidade, pela honestidade, pelo compromisso com a humanidade, com a sociedade, com a pátria e com Deus. Olha aqui, irmãos. Misericórdia. Quando o Senhor me revelou, eu falei, tenha misericórdia, Senhor. Deixa eu examinar se eu sou filho de Deus. Aqui diz palavras, irmãos, tão difíceis de serem interpretadas. Aquele que é semente de Deus não peca. O que vocês acham disso? Alguém pode ter pecado hoje? Hoje está ouvindo esta palavra? Eu interpreto assim. Sem facultar os pecados, adultério, traição, fornicação e outras coisas. Quem é de Deus nunca murmurará contra o Espírito Santo. Isso é grave demais, irmãos. Dizer que pecador, que o que é de Deus não peca. O próprio adultério, Deus diz, Deus julgará os adúlteros. Deus os julgará. Tem uma norma de confiança, de referência,
que a pessoa perde a liberdade, muitas vezes, até de dizer que é filho de Deus se ele pecou. Mas diante de Deus, irmão, Deus o julgará. Eu fui orar para a irmã que tinha pecado. O povo murmurava, falava mal. E o Senhor falou para mim e para os meus irmãos, só tem uma solução. Vamos clamar, vamos buscar o dom de linguagem, vamos buscar a promessa do Espírito Santo. Fomos buscar, o Senhor batizou ela com a promessa do Espírito Santo. Aquele que tem o Espírito de Deus nunca murmurará contra o Espírito Santo, irmãos. Se Deus está dando isso é porque tem gente que tem medo de julgar as coisas. Tem medo de julgar as coisas se é de Deus ou se não é de Deus, que está murmurando contra o Espírito Santo. Não, temos direito de julgar, de sentir, de receber ou não receber aquilo que participa a igreja. No momento da igreja, temos que analisar, discernir o Espírito que está na pessoa, se a manifestação é de Deus, se não é, se a palavra é de Deus, se a oração é de Deus. Temos esta liberdade. Isso não é blasfemar contra o Espírito Santo, é querer confirmação do Espírito Santo para aceitar com o coração aberto, crer numa coisa real, sólida, que é Deus que falou. Deus falou? Quem é o maluco? A palavra fala louco, né? As loucas, não. As loucas, as imprudentes. Das lâmpadas. Fala lâmpada. Fala louca. Então, louco quem não faz a vontade de Deus, irmão. Que até os loucos Deus salva também. pela capacidade dele discernir as coisas. Então, irmãos, não é blasfemar contra o Espírito Santo. Eu não sei, eu vi uma manifestação que eu não acho que é o Espírito. Fica quieto, não espalha. Se você veio, comeu, bebeu, foi, comeu, bebeu, participou, não gostou, não comeu, dá glória a Deus. A pessoa está com a barriga cheia, você não comeu porque você viu veneno lá. Você vai falar para ela que ela comeu veneno? Você mata ela. Às vezes é veneno para você, mas é saúde para ela. Eu sei que o Senhor está entrando nesses assuntos hoje aqui, irmãos. O Espírito Santo é uma coisa divina, uma coisa finíssima demais. É uma dádiva, irmãos. Que o estudioso da Bíblia, que o estudioso teólogo e que não tem o Espírito Santo, é a maravilha das maravilhas, é a glória da glória, é a grandeza de Deus, é o poder de Deus, é o fino de Deus, é o extrato de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Ele é puro, ele é divino, ele é sublime. Que Deus o honra, que Deus o estima, porque a comunicação de Deus entre os homens e Deus, em seu Filho Jesus, era coisa rara Deus dar o Espírito Santo. Quem tinha foi vencedor. Quem não foi fiel, o Senhor se retirou. Quando o Senhor se retirou, acabou a grandeza dos deuses, dos reis de Israel, acabou o reino de Israel, acabou a graça de Israel, e entrou o inimigo e destruiu tudo. O Espírito Santo é divino, irmãos. Quantos que analisa e diz, pela grandeza do Espírito Santo, pelo conteúdo que o Espírito Santo, íntimo de Deus, faz, que é o sentimento de Deus, o afeto de Deus, é o que traz a notícia de Deus, é o mensageiro de Deus. Irmãos, eles
não acredita que nós temos o Espírito Santo. Não é possível. Muitos dizem que Deus ainda fala com os homens da terra. Não é possível. Não é possível. Tinha um motorista de ônibus, era de Santana lá, onde minha família morava. E depois de um culto subiu no ônibus dele, que ele era motorista, subiu e ele não acreditava em Deus. E a Irmandade foi dizendo, que palavra que Deus falou. Olha, Deus falou comigo e cumpriu a palavra. Que maravilha de palavra. E ele dizia, mas Deus existe, Deus fala com o homem na terra. Deus se dignifica em falar com o homem. Fala. Aonde que Deus fala? E deu o endereço lá de Santana, irmão Biazin, João Biazin. Bravo. Mas era uma palavra que era doçura, irmão. Coisa maravilhosa. E ele foi lá, irmãos. E Deus falou cara a cara com ele. Ele obedeceu e creu. E ele falou, Senhor, fala comigo. O Senhor falou no coração dele. Ele sofria do coração. Você se lembra que você dormia no volante? Ele dormia no volante do ônibus. E eu guiava para você. Aí ele lembrou que o Senhor tinha curado ele do coração. Ele ficou com uma fé. Vocês vão dar risada agora. Ai. Ele ficou com uma fé, irmão. Que o relógio dele parou e quebrou. Que o relógio de corda, né? E ele falou, Deus faz o mundo, faz a terra virar, Deus faz o sol. O relógio, em nome de Jesus Cristo, começa a trabalhar. O relógio começou a trabalhar. Aí é que veio interessante. Ele virou consertador de relógio. Não... Ele falou para uns irmãos, a meia dúzia, se o teu relógio está quebrado, tá, irmão? Dá aqui para mim, nome de anda. Ele começou a andar, irmão. Aí ele veio falar comigo e disse, espera aí, irmão, os relogeiros vão morrer de fome, aí não pode ser. Aí o senhor não consertou mais o relógio dele. Então, irmãos, Deus fala com nós. É o Espírito Santo que fala. Os filhos de Deus têm o Espírito Santo para se sentir filho de Deus. Para ter a coragem de um filho de Deus. Você veio hoje aqui buscar alguma necessidade, dá um glória a Deus. Você foi adotado com o sangue do concerto eterno. Você é filho verdadeiro de Deus. Você nasceu da madre, que é a graça de Deus. Você tem direito de clamar. Você tem direito de vencer o mundo do pecado. E Deus me faz saber, irmãos, que está quebrando algum laço de Satanás em alguma vida. Algum planejamento do demônio. Alguma coisa que o inimigo está planejando contra a tua alma está sendo desfeito agora em nome de Jesus Cristo. Está escrito aqui, para desfazer a obra do diabo. Não podemos falar muito nesse nome, mas a Bíblia fala com autoridade, porque ele está subjugado debaixo do controle de Deus, debaixo do controle do Espírito Santo. E se o Espírito Santo está dentro da tua alma, aonde você está, o diabo pode se manifestar, mas tem que correr em nome de Jesus Cristo. Fomos, irmãos, orar para uma moça, uma irmã, saiu fora, tadinha.
moradora na Bela Vista, pai zelador. Fomos chamados e ela estava no terraço, cobertura. Só que lá estavam as caixas d'água, não morava ninguém na cobertura. Ela estava lá ameaçando se jogar, se matar. O inimigo vai sair de algum lugar hoje, em nome de Jesus Cristo. E o pai segurando ela. E ela, irmãos, como não podia se jogar, ela começou a se sufocar. E eu falei, deixa, ela vai perder as forças. E ela, ficando roxa, não parava, irmão. Não era a mão dela, era a mão do demônio nela. Ela, deixa. E ela estava morrendo, irmão, que não parava. Ela estava se desfalecendo. E o diabo apertando ela. Eu vi que era o demônio. Expulsamos em nome de Jesus Cristo. Na hora o Senhor curou ela, irmãos. Quando o espírito maligno está em alguma pessoa, não se... Eu dou um trabalhão para o servo que mexe no som. Quando se vai expulsar um inimigo, não se joelha, não. Não se joelha. Não se joelha perante ele. E não se fica perguntando quem você é, de onde que você é, por que você fez, o que te fez, por que você entrou nele, por que você entrou nela. Com o inimigo não se conversa, irmão. Manda embora em nome de Jesus Cristo, ele tem que obedecer. É a palavra de hoje. Se você é filho de Deus, peça e Deus vai dar o que você precisa em nome de Jesus Cristo. Você não é órfão espiritual, nós temos um Pai. E temos um irmão intercedendo por nós no reino do céu. Do lado do Pai está um teu irmão, o mais velho de todos. O primogênito entre todos. Está o Filho de Deus, que te adotou como irmão. E dizia para o seu discípulo, como que ele dizia? 15 de João, falam vocês. Fala alguém? 15 de João. Já vos não chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas vos chamarei de amigos. Jesus Cristo é teu amigo, todos nós somos teu amigo. Vai com essa palavra para a tua casa. Não manifesta o poder, não manifesta eloquência, mas choro diante de Deus. Minha alma chora, minha alma se delicia, minha alma agarra a palavra. Como Jacó agarrou o anjo, minha alma agarra a palavra. Creio nela e dela tem saído virtude para minha santificação e minha purificação. Não oro na igreja, não manifesto muito, não tenho aquele vigor, aquela espiritualidade, não tenho visão nem revelação, mas dá um glória a Deus. Você faz a vontade de Deus e Deus te chama como filho e amigo. Glória a Deus. Queira o diabo ou não queira, você é meu filho amado. Você estará comigo, como falou com aquele bandido, Xalamantanamuia, falou com o bandido, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Acabou, morreram todos, está guardado no paraíso de Deus. Mas dá um glória a Deus, irmão. Você ainda não vai ainda já para o paraíso, mas enquanto você viver na terra, dá um glória a Deus. Teu lugar no paraíso está guardado pelo sangue de Jesus Cristo. Clame a Deus como filho.
temos direito de clamar, temos direito de dizer, eu sou filho de Deus, porque temos obras do Espírito Santo. Não é obra normal, não é obra normal. Um homem e uma mulher ser fiel, uma mocidade atraído pelo mundo que está hoje, a atração, a mídia, atrás de dinheiro, eles vendem os filhos, vendem as filhas para a prostituição, quanto mais não vende a alma do próprio, com enganação, com tentação, chegando a chegar no homem e na mulher, tentações que lhes dão dinheiro, estão ganhando dinheiro, mas junto estão ganhando o inferno. E nós resistindo, estamos ganhando o reino dos céus. Deus seja louvado. Te agradecemos a Deus. E Allah na